Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 5 plugins que eu mais utilizo na mixagem de voz. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Antes da gente começar, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal e não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade. Estou aqui com o Reaper, separei um trechinho, uma voz para a gente utilizar como exemplo e já deixei insertado os 5 plugins que eu vou mostrar para vocês. Percebam que eu vou mostrar os plugins na ordem que eu utilizo, do primeiro ao último. E lembrando que o link para você fazer o download desses plugins eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então vamos começar pelo primeiro plugin que eu quase sempre utilizo na voz, seja ela cantada ou não, que é um ajuste automático de volume. Esse é um plugin que faz parte do Nectar 4 da Isotope, e ele é muito simples e muito funcional também. O que é o ajuste automático de volume? Ele vai identificar aquele trecho na qual você insertou esse plugin, e aí se o volume está baixo, ele aumenta. Se o volume está alto, ele abaixa, para manter uma média de volume, e essa média de volume você determina exatamente nesse fader aqui, ó. Então, eu vou deixar uma média de volume de -9. Então, se a voz passar do -9 dBFS, ele vai abaixar um pouquinho o volume. Se estiver abaixo do -9 dBFS, ele vai subir esse volume. Eu vou até deixar aqui -12 dBFS. E essa alteração de volume para mais ou para menos, você configura nesse primeiro knob aqui, que é o range, que é exatamente em decibéis o quanto que você vai determinar de oscilação de ajuste de volume. Se você deixar aqui, por exemplo, em 3, supondo que bateu um volume de -20, ele teria que aumentar esse volume para chegar o mais próximo do -12. Se eu deixei aqui um ajuste de 3 decibéis, ele vai chegar ali a -17 dBFS. Então, eu costumo trabalhar aqui em torno de 4 a 6. Eu vou deixar aqui 6, como já vem pré-configurado, e o Strength ele vai fazer exatamente essa sensibilidade, como se fosse ali um ataque e um release. Ele vai determinar esse tempo de atuação. Vou deixar também configurado dessa maneira. Existem outras configurações aqui, mas para a gente passar rapidamente, não ficar enrolando muito nos plugins, vamos só nessa configuração básica aqui. Então, vou dar o play para a gente poder verificar já o plugin funcionando. Eu vou só deixá-lo aqui ligado porque ele estava bypassado. Vamos lá. Essa linha amarela é exatamente ele fazendo o deslocamento de volume. Então, percebam que tem momentos que sobe, outros momentos que desce. Every time she pulls me close just to push me wide. Quando desce, nesse caso aqui, por exemplo, é que o volume veio mais alto que -12, que eu deixei selecionado aqui, então ele abaixou um pouquinho dentro desse range de operação. Depois desse plugin, nós temos aqui o de-esser. De-esser é extremamente importante, seja em voz cantada, seja em uma gravação de podcast, audiovisual, enfim. Tem voz, aconselho utilizar um de-esser. E eu, particularmente, gosto muito desse daqui, o Pro de-esser da FabFilter. Muito simples, ele é um compressor das altas frequências atuando na sibilância. Nós temos aqui, basicamente, o threshold, esse knob grande, e o range. Você vai determinar o quanto que você quer de atuação em decibéis para reduzir essa sibilância. Vou deixar aqui configurado do jeito que está. E aqui a gente tem essa configuração para você determinar a região de frequências de atuação. Perceba que, por ser sibilância, ele atua nas altas frequências, médias e altas frequências, né? Aqui a partir de 2.000. Mas eu vou fazer aqui, ó, a partir de talvez 4.000, 5.000 para cima. Então vamos dar o play. Every time she pulls me close just to push me wide. Percebam aqui que ele vai iluminando exatamente a sibilância. E aí você tem ali uma redução que vai sendo informada por aqui, ó, pela essa medição, percebam só. Every time she pulls me close just to push me wide. Depois do de-esser, eu utilizo um compressor. E aqui eu utilizo quase sempre, depois que eu adquiri, o LA2A da Teletronics, versão
plugin, né, da Universal Audio. Antigamente, antes de adquirir esse plugin, eu utilizava o CLA2A da Waves. E esse é um plugin de compressão que eu acho fantástico para voz. Ele é absurdamente intuitivo. Nós temos aqui esse knob de ganho e a redução de pico, que é esse outro knob aqui. Tem aqui a parte de configuração da monitoração, que você pode interferir. Tem aqui também a chavezinha, caso você queira trabalhar com ele na opção de limiter ou de compressor. E aqui nós temos a opção para ligar ou desligar, né? No caso, desligar e ligar. Então, vamos dar o play e vamos verificar o que a gente precisa configurar aqui. Every time, oh, she pulls me close just to push me wide. Every night, oh, she plays me just to be misplaced. I know. Eu ajustei aqui o ganho para chegar um pouco mais de volume, para dar esse punch na voz. E aqui eu ajustei a redução de pico para que ele viesse comprimindo a bater mais ou menos ali o -7. Eu normalmente trabalho aqui em torno de -3 até -10 de compressão, até o momento também que a gente sinta que não está esmagando a voz. Então esse é o resultado até o momento. Every time, oh, she pulls me close just to push me wide. Every night, oh, she plays me just to be misplaced. I know. Depois disso, temos mais 2 outros plugins, mas antes de mostrar eles, já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo se aprofundar nesses conhecimentos de produção musical, mixagem, masterização, produção de VS, eu tenho vários cursos, eu vou deixar o link desses cursos aqui embaixo, vai aparecer aqui em cima também. São cursos muito bem avaliados, estão lá no portal Hotmart. Clica, conheça, eu tenho certeza que algum deles será útil para você. Voltando aqui, para a gente finalizar, vou fechar aqui o compressor e nós temos esses 2 últimos plugins. Eu vou abrir aqui o equalizador, que vem logo após o compressor, o Mag EQ, que é um plugin da Plugin Alliance. Então, nós temos aqui o ganho no subgrave, esse knob preto. No azul, nós temos o ganho para mais ou para menos, todos eles, né, logicamente, aqui em torno de 40 Hz. Nós temos aqui o ganho na frequência de 160 Hz, na frequência de 650, esse vermelho aqui. O laranja é a partir de 2500. Esse já é um filtro shelf, como vocês estão visualizando. E aqui a gente tem um recurso que eu acho muito legal e que funciona muito bem na voz, chamado Airgain, para você dar exatamente aquele ar, aquele respiro que você não vai ouvir, mas vai perceber. É mais ou menos isso. Você vai conseguir perceber que a voz clareou dentro da mixagem. E aí nós temos configurações indo até 40.000 Hz, coisa que a gente não escuta, né? O nosso ouvido para, no máximo, em 20.000 Hz. É o mais agudo que a gente consegue ouvir. Então vamos equalizar aqui. Eu vou deixar em loop esse trechinho aqui. Vamos equalizar. Vou tirar um pouquinho desse médio grave. Puxar um pouquinho nas altas. Tirar um pouquinho de 650. Trazer um pouquinho desse ar lá em 20.000. Every time, oh, she pulls me close just to push me wide. Every night. Parece que fez pouca diferença, mas eu vou bypassar o plugin e a gente vai fazer um comparativo do antes e do depois. Então, sem atuação desse plugin. Every time, oh, she pulls me close just to push me wide. Com o plugin. Every night, oh, she plays me just to be misplaced. I know. Every time, oh, she pulls me close just to push me wide. Sem o plugin. Every night, oh, she plays me just to be misplaced. I know. O som fecha, né? Dentro da mixagem, talvez a gente precise até puxar mais as médias e altas frequências, com cuidado para não trazer a sibilância novamente, para não deixar a voz saturada ali nas altas frequências, enfim, mas para poder clarear essa voz dentro da mixagem. E para finalizar, finalmente, temos aqui o efeito
eu utilizo o Valhalla Vintage Verb para voz e para muitas outras informações sonoras eu utilizo esse plugin de reverb. Esse é meu plugin de reverb favorito, utilizo ele demais. É extremamente simples também de utilizar. Percebam que todos os plugins que eu estou utilizando são plugins super simples e que funcionam maravilhosamente bem em praticamente tudo, mas na voz principalmente. Se você for utilizar um reverb insertado diretamente na pista que contém a informação de áudio que você queira aplicar o efeito, você vai vir aqui nesse knob com o nome Mix e vai trazer ele aqui para 0%, para que ele possa liberar 100% da voz sem a atuação do plugin. E aí você vai dimensionando quanto que você quer da aplicação do efeito. E aí é uma questão de porcentagem. Eu quero, por exemplo, 20% de reverb, 80% da voz sequinha sem reverb. Eu seleciono normalmente um preset aqui. Eu costumo utilizar esse de ambiência, acho ele muito bom. Às vezes eu diminuo um pouquinho o decay, porque ele tem 4 segundos, né? Eu deixo aqui em torno de 3 segundos. Então eu vou dar o play, eu vou só ligar aqui o plugin, que ele estava bypassado, para a gente poder verificar esse resultado aqui. Vamos lá. Every time, oh, she pulls me close just to push me wide. Every night, oh, she plays me just to be misplaced. I know. Every time, oh, she pulls me close just to push me wide. Eu vou dar um bypass para a gente comparar o antes e o depois. Eu estou exagerando um pouquinho e também fica exagerado porque não temos aqui o contexto, né? Não temos o resto da música. Sem a atuação do reverb. Every time, oh, she pulls me close just to push me wide. Com reverb. Every night, oh, she plays me just to be misplaced. I know. Esse é um efeito muito bonito, funciona muito bem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos, o link deles eu vou deixar aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui nas perguntas. Querendo me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, vou deixar os links aqui embaixo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!